Você já deve ter visto as descrições de algumas vagas pedindo conhecimento em metodologia ágil. Se eu disser para você que não é nenhum bicho de 7 cabeças e tudo que eu passar nesse vídeo aqui já vai ser suficiente para você falar que já tem experiência com esse framework. Você já sabe como funciona e você vai entender exatamente por que da importância de você saber como aplicar metodologia ágil na prática. Seja você um profissional de dados que já está atuando no mercado ou pessoas que querem fazer uma transição para essa área de dados e tecnologia. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Luan e esse vídeo aqui tá bem legal porque eu tô trazendo para vocês um passo a passo do que é metodologia ágil, como que a gente aplica na prática, o que você precisa saber para você entrar numa discussão, numa entrevista de emprego e falar que você entende daquele assunto, que não vai ser nenhum problema. E também, principalmente, desmistificar que você precisa ter que estudar muito para poder dizer que tem esse conhecimento. Esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês na prática exatamente tudo que você precisa saber sobre metodologia ágil. Então vamos lá. Esse vídeo ele vai ser separado em algumas partes. Primeiro a gente vai falar sobre o que são metodologias ágeis, depois vamos falar da diferença entre a metodologia ágil e as tradicionais, ressaltando ali os benefícios, entrar no detalhe do que é o manifesto ágil, entender também quais são as principais metodologias ágeis que tem dentro do mercado atualmente, se aprofundar em Scrum, que é uma das mais usadas mundialmente, então você vai entender passo a passo aqui também como é que funciona isso na prática. E por fim a gente vai falar de ferramentas de gestão de projetos, tá? Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, vou compartilhar um pouquinho do que eu uso no dia a dia e passar uma baita oportunidade para você utilizar uma ferramenta gratuita para fazer a gestão dos seus projetos, seja no dia a dia em uma empresa ou seus projetos pessoais. Então vamos lá, primeiro aqui já está aqui na tela, né, falando um pouquinho sobre o que são metodologias ágeis. Metodologias ágeis são basicamente formas, maneiras de você conseguir fazer uma gestão de um projeto, seja de qualquer natureza seja esse projeto, você conseguir fazer isso de forma que seja mais produtivo. Como que você consegue executar qualquer tipo de projeto de forma produtiva? Que no início era falado muito da parte de desenvolvimento de software, mas que hoje você consegue usar a metodologia ágil para qualquer área, inclusive para a área de dados. E ele ganhou muita popularidade porque você consegue minimizar os riscos de alguma coisa dar errado e conseguir atuar rapidamente ali em prol de ter um resultado bem significativo. Além desses benefícios todos que eu comentei para vocês aqui, né, do que é e por que de certa forma as pessoas estão usando isso, que você diminui o risco, você consegue ser muito mais assertivo em qualquer projeto, garante o sucesso dos projetos. Se você errar rápido, você consegue atuar rapidamente também e já mudar a rota. E aí, justamente é isso que traz as características da metodologia ágil. Então, você vai falar aqui de flexibilidade, proatividade e rapidez, tá? Num fluxo de trabalho ágil, depois a gente vai ver na prática como é que funciona uma ferramenta de metodologia ágil, tá? Mas vou trazer primeiro aqui a introdução para vocês entenderem bem na hora da gente olhar ali a prática. Um fluxo de trabalho ágil, ele é flexível e interativo. A gente vai comparar depois os dois modelos para vocês entenderem por que é flexível. A proatividade, os problemas são identificados mais facilmente e a equipe tem autonomia para poder trabalhar na solução. Rapidez com comprometimento e dinamismo na entrega, sempre olhando para a questão do valor. Então você prioriza o valor e depois você faz aquele desenvolvimento e aí depois você passa para uma outra etapa para poder gerar outro tipo de valor e por aí vai. Na prática vocês vão entender como é que funciona. E aqui já deixar um pouquinho claro do que muda para o mercado, por que o mercado fala tanto de metodologia ágil, porque a gente tem os métodos tradicionais e a gente tem a metodologia ágil. Então qual é a diferença dos dois? Nos métodos tradicionais, as etapas elas são sempre muito rígidas e controladas. O planejamento ele é muito bem estruturado e você precisa seguir aquele planejamento até o final do seu projeto. E a tomada de decisão ela não tem uma participação da equipe que está desenvolvendo propriamente dito. Geralmente acaba sendo uma definição da pessoa gestora do produto, do projeto e acaba seguindo aquele cronograma ali até o final. Já na metodologia ágil, a gente tem essa adaptação que eu comentei com vocês. A gente é flexível, é adaptado, ele é aberto, a participação aqui ela acontece em diversos times. Então imagina que você vai ter um time onde você tem uma pessoa aqui de uma outra área e você tem uma terceira pessoa aqui de uma outra área. Nenhuma dessas pessoas responde para o mesmo
chefe. A gente acaba tendo aqui essa pessoa respondendo para um chefe, essa outra pessoa aqui respondendo para um outro chefe, e você acaba tendo essa terceira pessoa aqui respondendo para um terceiro chefe. E aqui você consegue combinar um time multidisciplinar, então aqui uma pessoa de dados, uma pessoa de experiência, uma pessoa aqui de negócio, para poder conseguir gerar o valor. No método tradicional, geralmente você tem um projeto de escopo fechado, onde você tem todo mundo com a mesma estrutura de chefe, respondendo para a mesma pessoa para poder atender aquele projeto até o final, tá? Isso acaba deixando o processo muito engessado, tendo necessidade de fazer documentação e tudo mais, tá? Por isso que a metodologia ágil ela ganhou mais força. Entrando um pouquinho mais no detalhe do que é o manifesto ágil, né? Quais são os pilares, os principais valores e princípios que guiam o propósito de você seguir com a metodologia ágil. São basicamente 4, tá? Você tem indivíduos, interações mais do que processos e ferramentas, não tem tanta documentação, e mais você testar o negócio ali, fazer o negócio acontecer para poder ver se está dando certo ou não. O software em funcionamento ele é mais importante do que os próprios documentos escritos, então você não precisa ficar montando um Word para poder documentar, embora você tenha que documentar porque também é importante, mas o software rodando, uma análise rodando, um projeto rodando, ele é mais importante do que você documentar, embora, como eu falei, é importante documentar de alguma forma, tá? No terceiro ponto aqui, a colaboração com o cliente é mais importante do que as negociações de contrato. Imagina então um projeto tradicional, você precisa definir o escopo, tem que ter a negociação para poder definir exatamente o escopo certinho daquele projeto e tudo vai sair exatamente como está documentado, você não consegue mudar nada. Na metodologia ágil não, você vai e volta trocando com o cliente para poder conseguir revisitar as pequenas entregas e ir adaptando aquilo aí para poder depois entregar o projeto final. E a resposta à mudança ela é mais importante do que seguir um plano. Então você tomou uma direção, tomou uma decisão aí pensando num projeto de BI, por exemplo, e te define 5 telas previamente dito da necessidade que o projeto vai ter. E aí você no meio do caminho, você vê que uma das telas ali não vai ser necessário você seguir com ela porque já tem uma informação numa tela anterior. Então você consegue mudar isso rapidamente. Se fosse um modelo tradicional, você teria que seguir com todo o desenvolvimento, desenvolver 5 telas para depois entregar e ver que não faria sentido seguir com aquela informação adicional. Então é totalmente engessado e improdutivo. Reparem que a gente teria que fazer um desenvolvimento até a mais para poder depois lá na frente ver que não faria sentido ter aquela visão. Então já aqui você já consegue entender um pouco da diferença do dinamismo da metodologia ágil para o processo engessado da metodologia tradicional. O quarto tópico aqui são quais são as metodologias ágeis disponíveis. A gente tem o Scrum, a gente tem o Kanban, a gente tem o Extreme Programming, a gente tem o Lean Startup. Então a gente tem basicamente isso aqui, mas os mais comuns e o que eu vou focar nesse vídeo são o Scrum e o Kanban. São as duas coisas que você precisa saber. Você precisa saber o que é um Kanban, você precisa saber o que é um Scrum e como é que eles funcionam, tá? Então vamos lá, para o quinto tópico, detalhando um pouco sobre o que é o Scrum e olhando para a prática, como é que funciona. Essa visão aqui é uma visão de todas as cerimônias ou os rituais que a gente chama dentro do mercado, do que precisa ser feito para poder gerar uma entrega de valor. Primeiro você tem o backlog do produto, que é o planejamento do produto. Você depois tem a ideia de longo prazo, tá? Então aqui, eu quero desenvolver um painel para poder acompanhar as vendas. Esse painel ele vai ter ali 5 telas, onde eu vou ter a venda realizada no dia, na hora, no mês. No outro eu vou ter uma visão mais detalhada do produto que foi vendido. Depois eu vou ter os canais que realizaram a venda, por exemplo. Então eu faço essa definição do produto. E aí agora eu começo a planejar a sprint. A sprint geralmente ela é um período de entrega de 15 dias, onde você vai definir, tá, nesses 15 dias, o que eu vou entregar? Eu vou entregar a tela de visualização de vendas por dia, mês, semana e hora, por exemplo. Então vai ser esse meu planejamento da sprint. Eu vou desenvolver um Power BI para fazer isso. Faço o meu planejamento da sprint, sigo com o plano. O time vai ser envolvido, então vai ter o time de experiência, de design, que vai entender, não, tem que ter um gráfico assim, tem que ter uma cor assim, seguir as cores da marca, tem que ter uma fonte assim. Eu tenho o time de BI que vai provavelmente desenvolver aquilo ali. Eu tenho uma pessoa de engenharia que vai trazer aqueles dados para poder conseguir alimentar aquele painel. Então tem isso aqui. E depois tem a revisão da sprint. No meio disso tudo, a gente tem a reunião diária. Então, diariamente, cada pessoa usa aí geralmente de 5 a 10 minutos, ou até menos que isso, para poder falar um pouco do que foi feito no dia anterior e qual é o plano do dia seguinte. Então, imagina que você tem uma reunião diária às 9 da manhã para falar, ontem eu fiz
a parte, o gráfico, desenvolvi o layout do gráfico que vai mostrar as vendas por hora, por exemplo. E aí, hoje eu vou fazer a visão de mês. Então o engenheiro vai falar, hoje eu vou trazer o outro dado lá que não tem nessa informação, ou vou incluir uma coluna, alguma coisa assim do tipo. Então a reunião é para cada um falar um pouquinho daquilo que fez e aquilo que vai ser feito no dia, para poder no dia seguinte levar um status e assim seguir até o final. Depois que acaba uma sprint, a gente tem a retrospectiva, que é todo mundo vai para uma agenda, para uma reunião, e onde fala daquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, aquilo que poderia melhorar ou não. E aqui também na reunião diária, acabei não mencionando, mas é importante você falar se tem algum bloqueio. Então, a pessoa de BI quer desenvolver uma nova tela com uma informação que o engenheiro de dados não fez ainda. Então, ele pode levantar a mão e falar, eu preciso da informação tal, mas o fulano ainda não trouxe. E aí o fulano vai ter que explicar lá porque que não trouxe, ou vai ter que priorizar e por aí vai. Então, aqui também, além desse status, também é para poder falar se tem algum bloqueio. O time de negócio não me respondeu para confirmar uma informação. Tem N cenários aqui que podem ser bloqueios, tá? E aí na retrospectiva, voltando aqui na retrospectiva, geralmente ela acontece no final, né, no final de cada sprint, então depois dos 15 dias, onde fala aquilo que deu certo e que não deu, e aí volta para o planejamento para poder ser tomada alguma ação. No meio disso tudo, quando a gente passa por esse desenvolvimento e a revisão da sprint, a gente acaba gerando uma ação de valor. Então, eu venho para a retrospectiva para falar aquilo que deu certo e que não deu, e ao mesmo tempo a gente já gera aqui uma entrega, faz um deploy aí, por exemplo, em produção, para poder gerar algum valor para quem pediu aquela informação. E aí vão tendo os desenvolvimentos até que esse produto aqui, que no caso seria um projeto, ele fosse concluído ali com sucesso. Então a gente tem o backlog do produto, o backlog das sprints e as entregas, que são os incrementos, tá? As cerimônias, como eu falei, a gente tem as dailies, que são essas cerimônias que acontecem diariamente, como o próprio nome diz, a review da sprint para poder falar aquilo que foi entregue, falar um pouco de resultado, a retrospectiva que vai falar aquilo que deu certo e que não deu, e o planejamento, que é aquela etapa anterior ali à sprint para poder definir o que vai ser feito, tá? Quem são as pessoas que vão estar envolvidas? As entidades. A gente tem o PO, que vai ser o dono do produto, então ele precisa receber o status da evolução do desenvolvimento. O mestre do Scrum, que também é chamado de Scrum Master, é um nome mais comum, vai conduzir as pessoas aí no dia a dia, né? Vai entender fulano de tal, por que você está com um atraso, ou fulano de tal, você está precisando liberar alguma coisa para outra pessoa conseguir atuar. E você tem o time que desenvolve, aquele time multidisciplinar que eu falei para vocês. Pode ser composto de um engenheiro de dados, um analista de BI, uma pessoa de design, experiência e tudo mais. E aí tudo isso aqui, além das ferramentas técnicas de desenvolvimento, a gente também precisa utilizar as ferramentas para poder facilitar a aplicação de metodologias ágeis, tá? E aí a gente tem algumas ferramentas aqui para poder seguir algumas formas, né, algumas etapas, e eu já quero destacar para vocês aqui que esse vídeo aqui é patrocinado pela Bitrix, que é uma ferramenta que vai trazer tudo que eu vou mostrar para vocês aqui num lugar só. Eu já gravei sobre ela, inclusive vou deixar aqui no final do vídeo uma recomendação para vocês acessarem a ferramenta e conhecerem lá a etapa de tarefas e projetos. Você consegue ter exatamente um Kanban, que é essa parte de migração aqui de tarefas, né? Então no caso aqui, por exemplo, eu estou usando um exemplo do YouTube, que tem uns conteúdos que eu tenho programados para serem feitos. Esse aqui sobre metodologia ágil que vocês vão ver, que vai subir no dia 10 de outubro. E eu consigo arrastar ele aqui, então eu tenho um Kanban para poder arrastar isso aqui e mostrar um andamento, marcar as pessoas que eventualmente vão estar envolvidas nesse projeto e tudo mais. E ainda tem a visão do Scrum, né? Aquilo que eu comentei com vocês. Você consegue vir aqui e associar uma ferramenta de Scrum, como o Jira, o Asana, o Trello, embora eu tenha deixado aqui umas outras ferramentas para poder você conseguir fazer. Veja que aqui como recomendação tem o Asana e o Jira, que são uma das mais usadas também, e você consegue vincular uma ferramenta para cá e trazer essa visualização aqui para baixo. O link para você conseguir acessar essa ferramenta aqui vai estar na descrição aqui do vídeo. É uma ferramenta que você pode criar o seu cadastro gratuito e conseguir ter acesso a diversas funcionalidades ali apenas com um clique, tá bom? Nessas ferramentas que a gente tem disponíveis, a gente consegue gerenciar as demandas, né, através do Asana, do Jira e do Bitrix, que pode ser integrado com essas ferramentas também. A gente tem as ferramentas para planejar as sprints, que você pode usar o próprio Bitrix para poder fazer isso, mas também tem uma outra ferramenta aqui que é o Agile Poker, que você pode usar para fazer esse planejamento. Geralmente é mais fácil se você tem tudo isso num lugar só, tá, pessoal? Então por isso que eu trouxe essa sugestão aqui também. E você também consegue fazer as retrospectivas usando o Miro
o Bittrex, o Metro Retro. Inclusive essa ferramenta que eu uso também aqui, que é o Scale Draw, onde você consegue fazer o desenho aqui e tudo mais, dar acesso para as pessoas, você pode fazer aqui. Geralmente, como é que funciona a retrospectiva na prática? Você coloca aqui 2 quadrantes, é o que foi bom e o que foi ruim, né? Vamos dizer assim, o que foi bom e o que foi ruim. E aí você pede para as pessoas, para cada membro do time aí, da squad, que a gente chama, né, que é o grupo de pessoas multidisciplinar, que são os times que vão desenvolver de fato, eles classificarem aqui e escreverem aquilo que foi bom. Fulano entregou fora do prazo. Aí a pessoa vai lá e consegue, de forma anônima ou não, aí depende de cada time, colocar isso aqui como ponto ruim. E aí você vai clicar, cada um vai colocando ali alguma coisa, né? Dificuldade, aí vão mapeando aqui, e aí depois o Scrum Master ali, junto com o PO, vão tratar de resolver esses problemas para que no final das outras sprints a gente comece a ter mais coisas boas do que ruins, tá? Então, assim, na prática, o que você precisa fazer para poder conseguir colocar isso aqui agora para rodar? Você precisa acessar uma ferramenta de gestão de projeto. Você consegue aplicar isso em qualquer projeto, tá? Pode ser projeto dentro da área de dados na sua empresa ou até projetos pessoais. E eu recomendo que você, de alguma forma, tente se familiarizar com isso, porque isso é um grande divisor de águas, tá, pessoal? Isso aqui é algo que uma vez que você aprende, você não consegue trabalhar de outra forma, porque o teu aumento de produtividade ele é muito grande. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo vai ter um link da plataforma da Bittrex que traz muitas soluções legais para você conseguir fazer essa gestão de projetos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assiste aqui o videozinho que eu vou deixar aqui como recomendação para vocês após o término desse aqui, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!